Muito bem, vamos lá, senhor Luciano Maia. Vamos bater esse papo aqui para a gente conhecer um pouco mais. Luciano, queria que você começasse contando para a gente um pouco do seu histórico profissional. Eu te conheci um pouco nesse mundo das finanças, né, do investimento, mas traz um pouquinho para a gente de onde que veio essa curiosidade, essa formação, esse interesse do mundo de finanças, para a gente entender esse contexto seu. Sabia que essa é uma pergunta difícil? É mesmo, olha aí. Porque a resposta é muito longa, na verdade. Eu tive a coragem, recentemente, de colocar nos meus perfis sociais a definição polímata. Essa expressão poucas pessoas conhecem, e não precisa conhecer, porque não é uma expressão usual mesmo, mas o polímata é a pessoa que possui inúmeras formações profissionais, mais que 3 formações acadêmicas, profissionais, etc. Né? E, enfim, como eu tenho uma formação em administração de empresas, tenho uma formação em comunicação, tenho uma formação em teologia, tenho atualmente uma formação em investimentos, de repente eu descobri, cara, eu sou esse tal de polímata aí, né? Além de fora as formações, além das práticas também, tá? Então eu não tenho uma formação como artista, mas na prática eu já pintei telas. Atualmente aqui na minha casa toda a azulejaria foi feita por mim mesmo, e eu acho sensacional, eu acho isso sensacional, gosto demais. Agora recentemente uma amiga muito rica, ela foi se casar. Eu estou colocando o muito rica, vou explicar agora o porquê. Porque eu e Simone, minha esposa, pensamos o que dar para um casal muito rico. Qualquer coisa que você for dar é um mico. Uhum. Você vai dar um vinho de R$1.000? Assim, cara, só R$1.000, o vinho que eu bebo é de R$2.000, pelo menos, o meu do vinho do dia a dia, né? Então, assim, o que dar para uma pessoa muito rica? Então, cara, tem que ser algo que não valha dinheiro. Uhum. Porque se você partir para o lado do dinheiro, vai micar, não tenha dúvida. Então, eu tive assim um insight, falei, cara, eu posso produzir uma peça artística para eles, né? E assim eu fiz. Aí eu criei uma azulejaria inédita, criei uma peça para eles, mandei para a fábrica, mandei queimar os azulejos, trouxe, fui no mesmo lugar que fazem os painéis do Atos Bulcão, fiz o painel em madeira e tal, e aí eu queria entregar para eles no casamento, mas ficou pronto só depois do casamento. Então, tá aqui em casa, quando eles voltarem da longa viagem que eles estão fazendo lá de lua de mel, eu vou presenteá-los. Mas é um negócio que, de fato, não tem um preço, né? Tem valor. Uhum. E eu acho isso sensacional. Sensacional eu ter tido o privilégio de presentear um casal com uma peça que eu sei que vai significar muito mais do que dinheiro. Isso não é um estudo, isso foi só um talento desenvolvido. Uhum. Então eu passei... E eles gostaram? Então, eu vou dar ainda. Não estão nem sabendo ainda. Não estão sabendo ainda. Eu estou torcendo para que eles gostem, né? É uma aposta, né? Uhum. Vai que eles olham e falam assim, nossa, feio, hein? É isso aí que você tem para me dar? Dá um vinho de R$1.000. Dá um vinho de R$1.000. Espero que gostem. Mas, então, essa multiformação e essas multi-habilidades me permite esse tipo de coisa. Eu acho muito legal. Então, eu comecei muito cedo. Meu primeiríssimo emprego foi como cartazista de supermercado. O que faz um cartazista de supermercado? Poucas pessoas sabem que existe essa profissão. Mas no supermercado, você vai na área de hortifruti, aquelas placas mudam 2 vezes no dia. Banana, promoção tal, tanto. Aí muda. Agora a banana está na metade do preço, mudou. Agora se comprar laranja, ganha não sei o quê. Então aqueles cartazes ali mudam muito. Hoje um pouco menos, né, com a tecnologia, mas há anos atrás, todo supermercado tinha lá no fundo uma área de produção de cartazes, né, para as ofertas, as promoções. Ainda hoje tem. Se você puxar pela memória, você vai ver que tem oferta. Sim. Tanto. Aquilo foi feito ali no dia, ou um dia antes, e no dia seguinte já tem um outro cartaz. Então tem um profissional lá dentro, chamado cartazista, é uma profissão.
Linda, inclusive, eu acho essa profissão, tá? Tem, inclusive, um perfil no YouTube de um cara que vai atrás dos cartazistas e filma e bota, e assim, é um super profissional, e ele fala, toda vez ele fala assim, chupa Photoshop. Já porque vi. Já viu, né? Ele reage a lettering. Isso, ele chupa Photoshop, olha isso, tal, e as pessoas fazem super rápido. Eu não era um bom cartazista, eu era muito jovem, fiquei pouco tempo nisso, aí depois parti para a área de eletricidade, depois abri uma empresa com meu irmão na área de telefonia, depois eu e minha esposa abrimos uma empresa de intercâmbio cultural, que foi muito próspera, trabalhamos muitos anos na área de intercâmbio cultural, chegamos a mandar, assim, na nossa empresa, mais de 5.000 estudantes brasileiros para estudar no exterior, né? Posteriormente, vendi essa empresa, tive uma agência de publicidade. Depois dessa agência de publicidade, eu migrei para um escritório de design, ela virou um escritório de design, branding, né? Dirigi empresas, dirigi uma granja francesa de galinhas. Haja diversidade, hein? De arte para granja. Exatamente. Olha que curioso, esta empresa era um cliente lá da agência de publicidade. Em determinado momento eu vendo a agência de publicidade e o dono da empresa, o diretor da empresa, né, que era cliente, falou, Luciano, você não quer participar de um processo seletivo, não? Para ser diretor, você tem tantas habilidades, tal, formação. Participo. E aí teve um processo seletivo inteiro, participaram várias pessoas, era uma granja, participou assim. Eu me lembro, né, no processo seletivo, diretores da Sadia, da Seara participando. Eu falei, chance zero. O que eu estou fazendo aqui? Pum, passei. Olha aí. Fui o primeiro escolhido, né? Uhum. Fiquei lá como diretor dessa granja. É uma empresa grande no Brasil ainda hoje. Enfim, muitas coisas, muitas atividades. E a parte de investimentos sempre me atraiu muito, sempre me encantou muito. Sempre foi uma disciplina que mexeu comigo, de eu querer, de fato, entender como funciona todo esse mecanismo, né? O que é CDB, LCI, LCA, IPCA+. Eu sempre quis entender muito e sempre fui atrás desse conhecimento. Tá? Então, uma disciplina que eu gostava como leigo, né? Então, não era uma formação, era uma questão mais prática de observar e ver o noticiário de economia e, por isso, entender acima da média. Acima da média. Aí eu recebo um convite do Banco BTG Pactual, à época, convidou um grupo de amigos, nós tínhamos já uma corretora de seguros, e essa corretora de seguros recebe o convite para ser também uma corretora de investimentos, representando o Banco BTG Pactual. Sim, aceitamos, né? Ficamos muito felizes, mas exigia aí sim uma formação profissional, né? Tinha que se ter certificações formais expedidas pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Aí eu comecei a estudar formalmente, fazer cursos, objetivando passar nessas provas e receber essa certificação. Não foi fácil, passei, entrei, enfim. E hoje é a minha atividade principal do ponto de vista de atividade remunerada. Não obstante, continuo fazendo um monte de outras coisas que eu gosto muito. Falei que era uma longa história, né? Legal. Luciano, quando você olha para toda a sua trajetória, qual o sentimento que fica? São vários os sentimentos. E eu penso que o sentimento ele é volátil, né? Então, essa pergunta hoje vai ter uma resposta, essa pergunta há um ano teria outra resposta. Daqui um ano, talvez eu assistindo, vou dizer assim, não teria respondido assim. Porque sentimentos mudam muito. Então, eu já passei por vários tipos de sentimento, né? De muito orgulho, né? De falar assim, cara, que bacana, olha quantas formações, um certo orgulho, uma certa vaidade, de falar assim, pô, eu consigo falar de qualquer assunto, qualquer festa, qualquer rodinha que eu sentar, pode ser o papo que for, a gente consegue
desenrolar, como diz a gíria. É bom ter essa sensação, né? Eu acho legal ter essa sensação. A gente conversava há pouco tempo aqui, nesta tribuna, com o Fausto da Silva, que é um polímata de verdade. Eu sou um polímata de Araque. Né? Ele sim é um polímata de verdade. Né? E, cara, foi fantástico, porque a conversa, cara, foi de A a Z e nós dois conseguimos falar de política, de cinema, de literatura, enfim, economia, qualquer tema. Fica inesgotável. Né? Fica inesgotável e não fica nunca uma nota só, porque naturalmente, como são muitas disciplinas, a gente acaba entendendo que praticamente nada é estático. Então, é muito difícil, né, você chegar e falar assim, esta é a resposta exata para essa pergunta. Eu acho que na minha vida inteira eu me dou o direito de não mudar de opinião em apenas uma única questão. A única questão que eu tenho certeza que eu não vou mudar de opinião é que Jesus Cristo é o Senhor. Perfeito. Tirando isso, todo o resto eu me dou o direito de voltar atrás da minha resposta e repensar, sabe? E a sua pergunta ela é assim, de certa forma, né? Porque fala de emoção. Já fiquei frustrado também, de olhar e falar assim, caramba, mas Luciano, você é muito volúvel. Você, cara, não firma. Hora é isso, hora é aquilo, hora é aquilo outro. E eu tive esse sentimento meio de frustração. Uma vez que eu vi uma amiga, né? Vi uma amiga, assim, devia ter 2, 3 anos que eu não a via. Fulano, Luciano, me conta, com o que você está mexendo agora? Foi a primeira pergunta. Já tinha um rótulo ali, né? Me conta, com o que você está mexendo agora? Eu olhei assim, falei, cara, essa é a característica principal. Não é como é que está o filho, como é que está o seu trabalho em tal lugar, com o que é que você está mexendo agora. Aí eu falei assim, olha, tem que ser uma resposta inteligente, né? Falei, mexendo, eu não estou mexendo com nada. Eu sou um assessor de investimentos. Eu não mexo com isso. Eu sou e com formação. Mas, de certa forma, aquela pergunta dela, que não foi a intenção, que me ofendeu, mas me ofendeu por causa de mim mesmo, mexeu comigo. Eu falei, cara, Luciano, eu sou percebido a cada de uma 3 forma... vezes a cada 3 anos que você encontra um amigo, ele vai te perguntar, e aí? E agora? Qual que é? Qual que é a boa do dia? Né? Então, gerou assim, uma certa frustração, no sentido de falar assim, pô, será que eu sou tão volúvel assim? Aquele cara que não sabe onde está pisando. Mas então, fica entre esses sentimentos, sabe? Às vezes de muita vaidade, né? Orgulho, satisfação de ser um cara assim, que consegue desembaraçar qualquer tema, né? Ser reconhecido assim. Às vezes algum amigo me liga e fala assim, Luciano, estou com um problema, eu sei que você pode resolver, porque você sabe de tudo. E ao mesmo tempo, pô, Luciano, você não para em lugar nenhum. As percepções mudam, né? Você trouxe aí, Luciano, a questão da fé em Jesus como algo imutável no processo. E você também tem um trabalho pastoral. Como é que você conjuga tudo isso hoje? Como é que você traz isso para a sua rotina? Ser um pastor, não estar fixo numa igreja? Como é que está sendo essa realidade para você hoje? Tipo assim, onde é que você está pastoreando agora? Agora! Já que de 3 em 3 anos muda, né? Onde é que você está pastoreando agora, né? Você ainda é pastor? Você já é um xamã? Você está no budismo? Tá onde agora? Bom, mas você já botou que em Jesus não muda. Então essa é a parte negociável. Essa é a parte inegociável. Exatamente. Cara, essa é uma pergunta que não é fácil de responder, não. Não é fácil de responder. Não resta dúvida para mim que essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. É a parte mais estimulante. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou. Se obrigatoriamente na Terra, né, todo mundo tivesse que ser rotulado
para entrar, receber um crachá perpétuo, eu ia colocar assim, escreva aí líder espiritual. Isso é, sem dúvida, o ponto central. Tá? Eu sou um líder espiritual. Eu recebi essa vocação. É o que mais me move, mais me comove. É o que eu mais respeito. Essa é a parte, de fato, inegociável. E no caso, um líder espiritual pouco comprometido com instituições religiosas e mais comprometido com a alma humana. Eu definitivamente sou um pastor de almas. Pastoreio almas. É algo realmente que me move. E isso a gente faz no dia a dia. A gente faz, às vezes, sem perceber. A gente faz, às vezes, num bate-papo. Faz num ambiente de trabalho, sem perceber, né? É claro que existe toda uma estrutura dentro desse contexto, dentro desta minha casa, que quando eu estava planejando esta casa, eu planejei uma capela. Então foi construída uma capela, porque para minha esposa foi construída uma biblioteca. Mas para mim, eu falei assim, olha, eu quero a minha capela, eu preciso de uma capela. E é uma capela onde eu realizo semanalmente uma celebração. Porque isso é o que para mim faz um sentido na vida. Então, todas as demais atividades são legais, são importantes. As atividades profissionais são as que me remuneram, financeiramente sobrevivo delas. Mas, de fato, são parte. São parte. Ou apêndices. Ou apêndices desse cara que, assim, eu penso que na última linha do livro eu sou um pastor de almas. A sua identidade está muito mais ligada a isso, então. Sim. E permeia o seu trabalho, inclusive, né? E permeia o meu trabalho, assim, reconhecidamente, inclusive, né? Não é incomum em ambientes não religiosos as pessoas me procurarem sabendo, né, que eu sou um pastor e quererem buscarem... Os ambientes profissionais, no caso. Isso, os ambientes profissionais. Buscarem algum tipo de aconselhamento. Interessante. Já aconteceu o contrário também? Por exemplo, você já perdeu um cliente porque, não, esse cara é muito crente, não quero papo com ele. Olha, eu não duvido que já tenha acontecido. Mas talvez a pessoa tenha sido educada o suficiente para não falar, para não me ofender. Mas eu suponho que sim. Eu suponho que sim, que possam existir pessoas assim, e que eu já possa ter perdido clientes e perdido negócios por essa razão. Porque às vezes o cliente simplesmente desaparece e fala assim, por que esse cliente sumiu? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Eu não duvido. Entrou na rede social e falou assim, é pastor. Pastor é o quê? Ladrão. Eu não faço negócio com ladrão, então logo não faço negócio com Luciano mais, né? Então, enfim. Então, o preconceito ele é uma coisa muito forte, né? Muitas pessoas têm preconceito religioso. O preconceito religioso é alguma coisa medieval. Mas nós vivemos uma era medieval ainda, dentro da alma humana de muita gente, né? Nós vimos aí, temos assistido intolerância religiosa com pessoas de religião de matriz africana sendo ofendidas na fé deles, né? Um desrespeito, inclusive por parte de pastores, ofendendo a fé alheia, é uma coisa horrorosa. Né? É uma contradição, né? Porque se prega o amor, se prega o respeito e se desrespeita a opinião do outro. E isso, infelizmente, em todas as vias, né? Porque hoje a religião cristã é que ainda é mais assassinada no mundo por motivo religioso. Até a última informação que eu tive, os cristãos são ainda os que mais morrem ao redor do mundo como crime de preconceito mesmo religioso. Né? Então isso o cristianismo, o cristianismo ele está bastante adoecido. Ele está adoecido,
e esse adoecimento do cristianismo, como efeito colateral, faz com que a sociedade enxergue o cristianismo como uma doença. Então, não é incomum alguém falar assim, o fulano virou um religioso. O que ele virou? Agora ele virou um budista. Ele é um monge. Subiu lá, está no Nepal. Fala, nossa, que legal, bacana, hein? Que joia. Mas a resposta foi assim, agora ele virou um pastor, tá ali, assim, mas o cara caiu, hein? Que coitado, né? Que coisa, o que aconteceu? Enlouqueceu ou quer dinheiro? Então, mas isso é um sintoma. Ao que você atribui esse adoecimento do cristianismo? O que levou a isso? Levou e continua levando. O cristianismo, ele, infelizmente, a gente tem que dizer, ele se esforça para replicar o livro que ele diz seguir. Então, o cristianismo ele tenta seguir o evangelho, mas ele não consegue. Ele tem sido, nos últimos séculos, milênios talvez, muito mal sucedido na sua tentativa de replicar o evangelho. Ele acabou replicando um livro de uma outra religião, né, que é o Antigo Testamento, que é um livro dos judeus. Então ele bebe lá na água dos judeus e começa a falar do judaísmo como se isso fosse o que Jesus pregou. E tanto não foi que o judaísmo crucificou Jesus pelo que Jesus pregava. Então Jesus pregava um negócio que rendeu para ele uma pena de morte por parte do judaísmo. Mas o cristianismo prega o judaísmo, é um negócio assim, sano. Então não é incomum, nós temos um monte de elementos de uma outra religião, que é o judaísmo, dentro do cristianismo, e nós também temos um monte de elemento de um autor que eu gosto muito, mas é um autor que ele ganhou um papel muito relevante dentro do cristianismo. E esse autor se chama Paulo de Tarso. Então, os livros de Paulo de Tarso ganhou um destaque muito grande dentro do cristianismo. E os livros centrais do cristianismo, que seriam os 4 evangelhos, né? Esses 4 evangelhos, eles perderam destaque. Eles servem mais como um rito ali para fazer a ceia, tal, o batismo, mas dá-se muita ênfase para o Paulo de Tarso, para a literatura dele, e dá-se muita ênfase para o livro dos judeus, né, que é o Velho Testamento. Então tem pouco de Jesus Cristo dentro do cristianismo. Muito pouco, na verdade. E eu penso que Paulo era um cara iracundo, era um cara que meio que escreveu no Leu Pau Comeu, mais ou menos igual Moisés. Era um cara meio escreveu no Leu Pau Comeu. Então o cristianismo é meio assim, meio escreveu no Leu Pau Comeu. Só que acaba sendo hipócrita, ele tem esse discurso e não cumpre. Então fica um negócio esquizofrênico, assim. Ele se tornou um negócio que é o que não é e nem deveria ter sido, e é um negócio meio maluco, né? E cara, a pregação de Jesus, ela está muito longe do cristianismo. E o cristianismo, complementando, por ele ter se tornado uma instituição, ele virou um poder. E por ter virado um poder, ele abusou do seu poder, ele tem abusado do seu poder, tá? Então, a Igreja Católica abusa do poder que ela tem. Ela decreta, né? Faz o decreto e aquilo ali, né? Ela acaba me lembrando, a Igreja Católica, um pastor de uma pequena comunidade da periferia, que chega e decreta e fala, aqui todo mundo tem que usar saia, pronto, acabou, e tem que usar. Por quê? Porque o pastor mandou. Por quê? O cabelo tem que ser comprido. Por quê? Porque tem que ser, porque... Enfim... Pastor,
Jesus falou sobre isso? Não interessa. Mas o grande autor, que é Paulo de Tarso, falou. Vale muito mais do que ele falou. Ou, por exemplo, dízimo. Enfim, aí pega-se versículos lá do Antigo Testamento, lá dos judeus, uma referência que não é do Novo Testamento, e pega coisa de outra religião para justificar. Sendo que no Novo Testamento não se fala de dízimo, não se prega de dízimo. Eu falo isso aqui, algum religioso que está me assistindo ali, que seja fundamentalista, ele vai pular, gritar, e não, mas está na Bíblia. Assim, cara, está na Bíblia dos judeus, não está no Evangelho. E quando aparece essa questão no Novo Testamento, nem aparece o nome dízimo, é contribuição. E não fala que tem que devolver o dízimo, diz, cada um contribua conforme o que tiver no seu coração, sem obrigação, sem constrangimento, mas com alegria. Então não tem um valor, não é 1%, 10%, 5%, 50%. Mas não, pega-se lá um versículo lá dos judeus e replica-se, e aí vira essa loucura que é o cristianismo. Se torna pesado ao invés de ser fardo leve. Como ele se torna esquizofrênico, maluco, completamente fora. Já me disseram para não usar essa palavra porque eu não sou da área da psicologia, e aí eu vou ofender os esquizofrênicos, enfim, vou ofender todo mundo, não vai ficar ofendido, já deve ter 10 mil ofendidos aí. Mas é um negócio assim, cara, completamente alucinante. Então, o cristianismo ele bebe na fonte do Novo Testamento, bebe na fonte de Jesus, bebe na fonte do Antigo Testamento. Muitas vezes os versículos não se comunicam e aí cria uma comunidade completamente doida. E essa instituição, ela abusa do seu poder, ela abusa do seu poder. É um estupro intelectual que é feito com as pessoas. Não tem como essa religião ser simpática. Não tem como ela ser simpática. Ela é antipática porque ela plantou e está colhendo. Então, partindo justamente daí, você disse que algumas pessoas, várias pessoas têm uma resistência, um preconceito. Você explicou agora com muita eloquência também alguns problemas históricos do cristianismo. Eu queria te perguntar, Luciano, qual que é a estratégia que você usa, então, para mostrar que Jesus Cristo e a fé em Cristo não é isso que tem sido falsamente propagandeado? Boa pergunta! Qual que é a estratégia? Então, eu gostaria de ter uma, sabe? Eu gostaria de ter um discurso estruturado falando isso. Eu poderia escrever um texto, resumir, fazer um pitch e lançar um pitch. Poderia. E poderia nos meus canais de mídia e nos sermões pregar aquilo. Talvez até eu faça, mas eu não tenho. Eu prefiro deixar as pessoas perceberem no convívio comigo. No convívio. Então, no convívio, no dia a dia, assistindo às minhas celebrações, as pessoas vão percebendo, né? E vão às vezes perguntando, e eu vou dando as respostas. Então, no convívio, a gente vai fazendo essa troca leve, porque senão a gente tira o peso de um cristianismo e imputa um novo peso no lugar, um novo tipo de religião, né? E religião, cara, não é a parada de Jesus, né? A religião, ela é um conjunto de normas e regras humanas, buscando agradar a Deus. Mas não tem nada que o ser humano possa fazer que faça com que Deus o ame mais. Então aí já tem uma grande mentira. Então, quando eu estou fazendo coisas para agradar a Deus, eu estou no caminho errado. Não tem nada que eu possa fazer do ponto de vista religioso que eu consiga cooptar Deus. O nome disso é bruxaria. Bruxaria é assim, eu vou lá, faço ali uma mandinga, faço uma reza, faço isso, mato um bicho e tal. Aí agora uma entidade espiritual que está me devendo.
Que eu paguei, agora ela me deve, ela tem que me pagar. Eu consigo mover o espiritual. Eu vou dar o dízimo, eu vou jejuar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora Deus me deve. Cara, isso é insano, isso é infantil, isso é pueril. Para não dizer orgulhoso, né? Isso quando acontece num cenário ancestral, numa religião, por exemplo, de origem africana, eu acho que é interessante, até porque é uma religião tribal, tem uma concepção tribal de que eu vou mover Deus, eu tenho o poder de mover os espíritos, eu sou fodástico. Né? O meu xamã é o cara, ele faz ali uma mandinga e o mundo espiritual passa a ser devedor. Mas quando eu trago isso para um ambiente acadêmico, para um ambiente onde a gente tem um pouco mais de percepção de realidade, fala assim, cara, que tipo de Deus é esse? Que tipo de poder é esse? Deus nos ama porque nos ama, Deus nos dá porque nos dá, Deus não nos dá porque não nos dá, Deus não faz porque não quer fazer ou faz porque quer fazer. Isso eu transmito normalmente numa conversa. E claro, aqui eu estou colocando de um jeito, dando uma tinta forte, que nós temos uma plateia aqui, uma audiência, que eu estou sendo até um pouco mais acadêmico, né, dando uma explicação até mais delongada. Mas é claro que eu acredito no místico, obviamente. Né? Curas milagrosas, para mim, é rotina. É rotina, é uma coisa assim, natural. Eu orar por alguém curar de uma doença. Mas por quê? Porque está escrito no Novo Testamento ali, Jesus falou nesses 4 ali, os 4 evangelhos, vocês recebem poder para orar e as pessoas serão curadas. Está escrito lá, Jesus disse, está dito. Isso é rotina. Então eu não estou menosprezando o místico. Ele existe. Estou dizendo que eu não movimento Deus. Isso é pueril. Mas de Deus recebemos uma autoridade para interferirmos aqui na Terra. Como, por exemplo, curar doenças, curar enfermidades. Se isso não for uma rotina dentro do seu ambiente espiritual, você está na igreja errada. Você está no lugar errado. Uma coisa que fica muito clara nas suas falas e na sua experiência é o quanto que você é de relacionamento, o quanto que você é de pessoas, né? E sabendo um pouco da sua história, hoje você trabalha e convive nesse meio que a gente pode dizer a mais, né, do recorte econômico da sociedade, mas você não veio desse berço, né? Você, né, foi uma pessoa que passou por várias etapas financeiras até chegar onde você chegou hoje. Sendo uma pessoa que veio, entre aspas, de baixo, o que você olha para esse meio das pessoas a mais, sejam empresários ou não empresários, e você fala assim, por eu ter vindo de baixo, eu posso contribuir com isso aqui neste meio? Essa é uma pergunta bem sofisticada. Não é fácil responder isso. Deixa eu ver se eu entendi, inclusive, a pergunta. Como que eu, sendo assim egresso de uma classe baixa, posso contribuir com as pessoas que estão na classe alta? O que dessa experiência te dá alguma coisa que, às vezes, quem nasceu, digamos assim, em berço de ouro, não vai ter, mas você consegue ter, às vezes, um olhar além por já ter vivido uma realidade diferente? Normalmente a pergunta seria invertida. A pergunta mais comum seria pegar um cara rico e falar assim, você que é rico, como é que você contribui com os pobres? O que você está fazendo por eles? Exatamente. É o mais comum. Agora, você que já foi pobre, o que você está fazendo pelos ricos? Né? É uma pergunta mais difícil. E sim, eu quero reforçar que sim, eu venho de uma classe social muito baixa, né? D, E, F, H, deve estar lá no H mais ou menos, né? Numa situação bastante complexa, órfão de pai e mãe, prematuramente, enfim, isso vai nos dando
alguns calos na alma, aquela coisa de que o filho de rico, ele não consegue nem pegar o ônibus. Né? Por quê? Porque é muito perigoso que tem o filho do pobre, que pega o ônibus, que pega o filho do rico, que pega tudo e é super ligado. É alguém que está mais preparado para a vida. Então, o filho do pobre, ele tem grande chance, se ele conseguir furar o balão, de mandar no rico. Porque o rico tem poucas oportunidades, ele tem pouca malícia, ele tem dificuldade de ler as entrelinhas. Pouco repertório? Eu não diria pouco repertório, porque o repertório está mais ligado à questão acadêmica. Talvez ele tenha mais repertório. Ele tem mais estudo, ele viajou para 15 países, ele tem uma visão de mundo muito mais ampla. Mas o pobre, ele tem uma visão de alma muito mais ampla. Ele consegue saber o que você está pensando quando ele te olha no olho. Ele sabe o que você está pensando dele, porque ele teve que sobreviver. E ele teve que sobreviver olhando nos olhos. E naquela olhada de olho, ele já pensa, esse cara vai me bater ou eu vou bater nele? Ou ele vai querer me pegar ou eu vou ter que sair correndo? Ou ele vai me dar uma comida? Ele tem que interpretar em 1 segundo. Ele tem 1 segundo para fazer uma leitura de um olhar. Deu até medo, né, Ricardo? Ele agora, o que ele tá olhando em mim aqui, né? Brincadeira. Ele já tá lendo. Mas essa habilidade, um menino de rua tem. Ele consegue emular emoções com facilidade, ele consegue perceber o perigo com muita facilidade, ele consegue entender o que não é perigo. E esta habilidade, ela segue com você. Então, quando você senta numa mesa para negociar, você bate no olho e sabe se o cara quer te enrolar ou não. Na fala, você consegue perceber o nível de sinceridade ou não. Né? E isso, aliado a um repertório, isso se torna muito poderoso, de verdade. Mas isso está revertido para mim mesmo, né? É algo que está revertido para mim. Como que eu posso contribuir com o rico? Eu não sei, eu acho que não posso. Eu não sei, eu acho que não posso. Eu acho que talvez, de verdade, aí eu mudaria até o foco. Seria com essa própria experiência, por exemplo? Ajudá-lo a ler almas? Pois é, mas eu não tenho esse curso, né? Como é que eu vou ensiná-lo? Eu não tenho, vou te ensinar a ler almas. Não é algo que você transmita com facilidade. Está mais ligado a uma experiência vivida. Não é fácil de ensinar. Né? Não é fácil de ensinar. Essa capacidade... talvez, de verdade, a minha maior contribuição para os ricos seja, de verdade, a leveza com a qual eu trato do Evangelho de Jesus. Eu conseguir levar para as pessoas com quem eu convivo, das classes sociais mais abastadas, uma mensagem do Evangelho contextualizada à realidade dele, de tal maneira que dê um fit cultural. Você consegue adaptar o discurso. Porque faça sentido para ele. Talvez isso, adaptar o discurso ou não só adaptar o discurso, que adaptar o discurso talvez seja mais ligado a fazer uma venda bem feita. Né? Então você tem que vender um produto, você faz um discurso de acordo com o comprador. Mas é adaptar o conceito mesmo, o contexto. Tá? Talvez entregar para ele o que ele precisa do Evangelho. Porque cada um precisa de uma coisa do Evangelho. E aí sim, talvez a sua capacidade de leitura possa te dar essa sagacidade, de olhar para alguém e falar, tá ali com um sorriso no rosto, mas por trás eu tô vendo uma dor. Isso. Precisa disso aqui. Né? E eu vou ser franco com vocês dois. Eu estou precisando usar mais essa habilidade. Eu já usei muito, fiquei meio preguiçoso ultimamente, porque isso dá trabalho. Isso exige uma certa coragem e ousadia, porque você começa a entrar num terreno para o qual você não foi convidado a entrar. Mas, de fato, como eu já disse no início da entrevista, é o que faz mais sentido na vida, para mim. Então eu penso que eu tenho que
usar mais essa capacidade, essa habilidade, esse dom, essa oportunidade que Deus me dá de hoje estar dentro de um círculo de relacionamento de classe A gargalhada, né? A. E saber que eu estou ali naquele local e estou ali imbuído de autoridade. As pessoas estão me olhando e querendo uma resposta. Estão ali confiando. Então, eu sou a autoridade naquele lugar, naquele momento, naquela reunião. Sou eu que vou dizer, faça isso, não faça aquilo. E a pessoa faz ou não faz, assim como um médico. Ela vai e se consulta no médico, o médico fala assim, tem que fazer cirurgia. Ou não, basta o remédio. E ele tem uma autoridade ali que dificilmente o paciente vai questionar. Como um advogado. O advogado fala assim, ok, eu pego essa causa, mas nós não vamos defender desse jeito, nós vamos defender a partir dessa tese aqui. Dificilmente o cliente vai dizer assim, não, nós vamos usar a lei, o artigo tal. Então você não precisa de mim. Então vai lá você e se defenda. Na área de investimentos é assim, o assessor de investimentos, o private banker, quando ele diz, olha, nós vamos comprar tais e tais ativos e não vamos investir nesse tipo aqui de ativo, de papel. O cliente ele pode ser milionário e diz assim, tá bom, ok, onde é que eu assino? Estar imbuído dessa autoridade me coloca num lugar onde eu poderia falar de Cristo também. De novo, falo pouco, poderia falar mais. Perfeito. Luciano, você trouxe um cenário de cristianismo doente, você trouxe um cenário de talvez falar mais de Cristo no ambiente onde você está inserido, e ampliando isso um pouco para a nossa sociedade, a gente tem vivido um momento bem caótico, de muitos conflitos e, entre judiciário e bilionários e política. Quando você hoje olha para o nosso futuro, e futuro de nação, e de alguma forma a gente vê um certo adoecimento, como você falava do cristianismo, a minha sensação é que a gente tem um pouco desse adoecimento na nossa sociedade, o que você enxerga para o futuro, que caminho que você vê a gente tomando como nação e o que você espera a partir do que você tem visto? O futuro ele é sombrio. O futuro é sombrio. Por quê? Nós nunca tivemos tantos recursos disponíveis. Nós nunca tivemos tantos ricos no mundo. Nós nunca tivemos um planeta tão rico. Nós nunca tivemos tanta comida em abundância. Abundância. Alisson Paulinelli, um herói nacional, um herói brasileiro do século XX. Eu sei lá quantos por cento de quem está assistindo já ouviu falar nesse nome, Alisson Paulinelli. Acabou de morrer, fiquei muito triste que não pude conhecê-lo pessoalmente. O homem responsável, o homem brasileiro responsável, que foi indicado a Prêmio Nobel da Paz. Só não foi adiante que o Brasil é um país de invejosos. Mata seus heróis, né? Mata os heróis invejosos. Por que não fui eu que fui indicar? Enfim, dificilmente vamos ter um prêmio Nobel, dificilmente vamos ter... Enfim, prêmio Nobel de Literatura esquece que é aquela guerrinha... Enfim, a vingança dos pipoqueiros, né? Eles se vingando uns dos outros. Se hoje o Brasil é o celeiro do mundo e o maior produtor de alimento, o maior exportador de alimento, e algumas pessoas não gostam de matar a fome dos pobres e falam mal dos produtores de alimentos, há ironia na minha fala, devemos a ele. Então nós temos um momento fabuloso de alimento no planeta, tem muito espaço ainda no Brasil para plantar alimento, então isso é uma grande conquista da humanidade nesse momento. O Brasil está no centro desse momento. Nunca tivemos tão poucos pobres percentualmente no planeta. É um percentual baixíssimo. Eu poderia começar a dar as estatísticas, mas ficaria cansativo. Então, apesar de que numa esfera o discurso é outro,
Se voltarmos 300 anos, estamos muito melhores do que há 300 anos. Se voltarmos 1000 anos, estamos muito melhores que há 1000 anos. Há 1000 anos nós tínhamos 1000 ricos no planeta Terra, 1000 reis. Assim, absurdo. E mesmo com essa evolução, o futuro é E sombrio. mesmo com essa evolução, o futuro ele é sombrio. Tô curioso, né? Porque o homem ele tem sido cada vez mais o lobo do próprio homem. Cada vez mais o homem está autocentrado, ele está olhando para si mesmo. Cada vez mais fala-se em justiça social, não porque tem que ajudar o pobre, mas porque eu tenho inveja do rico. Quando fala em distribuição, não é porque o pobre tem que ter, mas é porque o rico não pode ter. Então, de novo, está envolvido aí um sentimento muito ruim, disfarçado de uma coisa boa. E isso com 2 ou 3 perguntas eu já percebo que existe alguns sentimentos quase que de vingança. Isso é horroroso. Então é um momento horroroso, é sombrio. Então está se falando de vingança. Isso não tem nada do que Jesus ensinou. Essa vingança social é uma coisa horrorosa. Sim, nós vamos ver, talvez nós não, somos ainda jovens, mas nós vamos ver o ocaso da democracia como a gente a conhece hoje. A democracia é um péssimo sistema, ele é muito ruim, porque ele dá ao estudado, acadêmico, inteligente, um voto, e ao não estudado, não inteligente, não acadêmico, um voto. Isso se chama o quê? Vão me chamar de preconceituoso, mas é um fato. Não é um sistema legal, mas é o melhor que já inventaram até hoje. É o melhor, é o que a gente tem de melhor. As demais opções conseguem ser piores, conseguem ser muito piores. Mas como a democracia é muito complexa, a gente vai ver o ocaso da democracia e eu tenho apostado na aristocracia. A aristocracia, sim, ela é capaz de gerar mais justiça social, ela é capaz de gerar mais riqueza, só que a aristocracia tende a ser caudilha. E nós assistiremos, sim, a um futuro caudilho, onde se eu não cantar no tom do Estado, o Estado me degola. Só vai ter voz quem cantar no tom do Estado. É sombrio. Com certeza é sombrio. Vamos É puxar o isso. clima lá pra cima depois dessa? Essa foi tensa, mas foi isso. Vamos falar de esperança, vamos falar de família. Toda a sua trajetória, seus princípios. Como é que isso guiou o seu processo familiar, Luciano? Mas é importante dizer que aqui estou na resposta anterior, Claro. É importante dizer que a gente está falando do ponto de vista político. Ponto de vista político, né? Sombrio. Não obstante, no ponto de vista da ciência vai ser tudo brilhante, no ponto de vista da saúde vai ser tudo brilhante, do ponto de vista da alimentação vai ser tudo brilhante, né? Como disse o organizador do Fórum Econômico Mundial, vocês não terão nada, mas serão muito felizes. É o que se espera. A profecia já foi dita. Vocês não serão donos de nada, mas serão muito felizes. Portanto, assim, do ponto de vista de uma série de coisas, cara, enfim, nós teremos acesso a muita coisa boa. Nunca, assim como eu disse, nunca teve tão pouco pobre, isso de fato vai melhorar, vai mudar nesse sentido, eu acredito.
Vamos lá. Agora a pergunta boa. Tem mais um monte de pergunta para fazer, mas o pessoal ali já mostrou um relógio para a gente ali atrás. Então fala um pouquinho, como é que você falou, foi a sua pergunta, Matheus, sobre a família? Como toda a sua riqueza de história, né, pessoal, espiritual, né, e também de trajetória financeira, que você casou bem novo, né? Eu entrevistei a minha esposa uma vez, aqui, nessa tribuna, eu entrevistei a Simone aqui no podcast, e eu explorei isso com ela de maneira invertida. Eu falei, Simone, você casou com um empresário, só que o jogo virou a regra, né? No meio do jogo mudou a regra. De repente você casa com um empresário e vira pastor. E são duas coisas completamente diferentes. Você foi enganada, você foi enrolada. E aí, como é que você se sente, né? Eu fiz essa pergunta. Porque, de fato, isso é relevante. Tá aí no episódio do podcast. Você pode acessar no link. Assistam. Não, a gente pode botar o link lá embaixo, né? Vamos botar o link da resposta dela. Tem como fazer isso. Da pergunta e da resposta. Mas, cara, eu me sinto muito agraciado por Deus, porque, de fato, quando eu fui vocacionado, atendi a vocação e fui ordenado pastor, né? Isso eu já tinha 36 anos, 37, não me lembro. Eu acho que... eu fui vocacionado aos 35, eu fui ordenado, eu acho que aos 39. Ou seja, a vida já tinha acontecido, já tinha filho, já era casado e etc. Então era um risco muito grande que eu estava tomando. Eu tomei um risco, né? Que podia dar muito ruim, né? Mas a família acompanhou, a família entendeu, acompanhou, aceitou. A esposa vestiu a camisa, uma camisa dificílima, né? A camisa de esposa de pastor, que é quase que uma camisa de força, é um negócio complicadíssimo, né? Quantas mulheres adoecem por ser esposa de pastor, né? Um cara que não aparece em casa, um cara que dá mais moral para a igreja do que para a esposa e para a família, enfim. Mas eu acho que deu muito certo, não só por conta do coração deles, naturalmente, né? Mas que eu fiz um propósito. Falei, olha, eu vou fazer 3 jornadas. Tem a jornada de trabalho, tem a jornada do lar, né? E eu já tinha 2 jornadas, eu já tinha minha profissão e eu já era um pai presente, um marido presente. E eu decidi fazer 3 jornadas. Continuar sendo um profissional, porque eu não quis ser pastor de tempo integral. Continuar sendo um pai presente, um marido presente, e ainda ser um pastor dedicado. Então, assim, são 3 jornadas de trabalho. Tem pessoas reclamando de 2 jornadas, eu tive 3, e graças a Deus fui bem sucedido, consegui. Deu trabalho? Dá trabalho, deu trabalho, não é simples, tem que se virar nos 30, mas, enfim, eu não permiti que o ministério pastoral invadisse a qualidade de tempo das demais áreas. Então, eu exercia a função, mas, ao mesmo tempo, exercia a paternidade, exercia as obrigações do lar, exercia as obrigações profissionais. Bem, obviamente que o tempo ele só tem 24 horas para todo mundo, né? Então, tem que se dedicar ali menos horas para algumas coisas, e obviamente, né? Então, já aconteceu, por exemplo, né, de determinados membros de igreja demandar um certo tempo, demandar um certo trabalho, e eu dizer, olha, não dá mais. Aqui agora eu estou indo para casa. Ah, mas e eu? Assim, você a gente conversa amanhã, porque agora é minha hora de cuidar da minha família. Eu tenho uma família. Ah, mas pastor, para mim assim não serve. Tá bom, então, aqui tem aquela igreja ali, aquela igreja lá. Nessa igreja assim, aqui o pastor é assim. Se te servir, maravilha. Nunca tive dificuldade de abraçar quem chegou e de desabraçar quem tinha tentáculos de um polvo que queria sufocar. Nunca permiti, porque tem o tempo de cada coisa. Então, assim, dentro desse contexto, já perdi ovelhas, já, porque queriam demandavam de um tempo que eu não tinha, uma energia que eu não tinha, e eu sempre muito franco.
Perfeito. Bom. Sensacional. Obrigado, Luciano Sensacional. Maia. Não, o papo inteiro, né? Que bom. O papo que bom. todo pela revanche, né, dos revanche. entrevistados. Essa foi a revanche. Gente, agradeço demais vocês por esse tempo aqui de qualidade, esse bate-papo muito gostoso, viu? Perguntas muito qualificadas. Obrigado. Conte com a gente. Sensacional. A gente Obrigado, agradece. Matheus, aí pela parceria. Obrigado demais. Valeu. Valeu, Matheus. Obrigado, Luciano. Valeu. Um abraço para todos.